Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você estudante, para te auxiliar na sua jornada estudantil. Hoje nós vamos trazer mais um assunto para o nosso módulo de Geografia. Tá? Nós ainda estamos falando sobre desenvolvimento industrial, industrialização de um modo geral. E hoje nós vamos abordar o assunto transporte de cargas. Tá? É uma matéria vital essa questão do transporte, porque isso aí trata do escoamento dos produtos de qualquer tipo de indústria. E as indústrias de mineração, assim como as demais indústrias de base, elas necessitam desse deslocamento. E esse deslocamento que ele é imenso dessas matérias-primas. E nesses casos o meio de transporte mais indicado seriam as ferrovias e as hidrovias. Observe que seria o mais indicado. Durante décadas, o manganês da Serra do Navio foi escoado por trem até o Porto de Santana, no Amapá. Atualmente, no quadrilátero ferrífero, a produção de ferro e manganês é transportada por ferrovias, que é o caso da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que faz parte da ligação com o Porto de Tubarão, nas proximidades da capital capixaba. E ambos, são de propriedade da CVRD. A ferrovia e o porto permitem o carregamento ininterrupto dos navios, muitos dos quais também de propriedade da empresa, que leva o minério de ferro até os mercados de destino, em geral, o asiático. Já o manganês do maciço do Urucum é transportado pela hidrovia Paraguai-Paraná até Buenos Aires, na Argentina. A maioria das indústrias brasileiras, todavia, especialmente as que produzem bens de consumo, utilizam-se das ferrovias como meio de transporte principal. O sistema rodoviário tornou-se predominante no país a partir do governo de Juscelino Kubitschek, quando a malha rodoviária do país passou a se expandir incessantemente, ao mesmo tempo que as ferrovias eram sucateadas. E esse sucateamento ele foi proposital. Dessa época, apenas algumas linhas férreas estratégicas foram preservadas ou construídas, como, por exemplo, a implementação do projeto Grande Carajás, no início dos anos 90, onde se exigia a construção da estrada de ferro Carajás, que escoa o minério de ferro extraído no sul do Paraná até o porto de Itaqui e o terminal Ponta da Mandeira, em São Luís. As redes informacionais, que são os satélites, o sistema de transmissão, antenas, nesse período de internet, cabos de fibra ótica e terminais de computadores, e os meios de transporte de carga de pessoas e o meio de transporte de modo geral, tanto de cargas como de pessoas, sejam as rodovias, as hidrovias, aerovias, ferrovias, são o que dá suporte básico em torno do qual se estrutura um território. Quanto mais intenso for o fluxo através dessas redes, mais intensas serão as relações sociais e econômicas. Essas redes de informação e transporte viabilizam o incremento e incrementam a eficiência e a produtividade das empresas. Portanto, quanto mais intenso for o fluxo dessas redes e maior o seu número, maior será o desenvolvimento econômico do país. Ao compararmos os mapas com os tipos de rede de transporte, fica evidente o predomínio absoluto do sistema rodoviário, no caso do Brasil. Esse modelo se firmou como o principal do país ao longo da segunda metade do século XX, quando muitas ferrovias foram desativadas, consequência do sucateamento proposital. Em 29, que foi o ano da crise da Bolsa de Valores de Nova York, estendia-se pelo Brasil 32 mil quilômetros de estrada de ferro. Meio século depois, a malha ferroviária estava reduzida a apenas 30 mil quilômetros, sendo que muitas linhas eram subaproveitadas, estavam na iminência de serem desativadas, e por sua vez, aí um grau de comparação, os Estados Unidos, que é um país com território de dimensões semelhantes às do Brasil, possuíam no início do século XXI cerca de 220 mil quilômetros de ferrovias modernas e funcionais, como resultado da implantação de um projeto nacional de desenvolvimento estratégico a longo prazo, no caso dos Estados Unidos.
Na verdade, o Brasil nunca colocou em prática uma estratégia de desenvolvimento baseado num projeto nacional. Apenas nas últimas décadas houve uma pequena retomada do transporte ferroviário e a Estrada de Ferro dos Carajás, que foi implantada só para escoar minério de ferro para o sul do Pará e para o litoral maranhense, de onde segue para o mercado externo. Então é o único representativo, né? A construção dessa ferrovia, no entanto, ela não representou a viabilização de uma política de transporte nacional. Ao contrário, constitui um episódio isolado, uma vez que desde a década de 1950 a combinação do capital nacional e internacional e estatal no Brasil optou pelo transporte rodoviário atendendo aos interesses das transnacionais, ligados aos setores automobilísticos e petroquímicos, além de outros. Os grandes espaços pouco povoados do norte e do centro-oeste foram integrados pelas rodovias nos últimos 50 anos, mas esse modelo está se tornando insustentável em decorrência dos altos custos dos fretes, puxados para cima, né, pelo preço dos combustíveis. Um determinante para essa equação é o custo do barril do petróleo. Sobe o petróleo, sobe o combustível, sobe o preço do frete. Há um país que adota a rodovia ao invés da ferrovia ou da hidrovia, então o sistema ele se torna obsoleto e insustentável por sua própria natureza. Esse problema poderia ser resolvido se o Brasil desenvolvesse um planejamento estratégico baseado nos interesses nacionais. Isso poderia levar em consideração a rica rede dos rios navegáveis existentes no território brasileiro, onde, a dado de exemplo, durante o período colonial e no Império, essa rede foi fundamental para a ocupação de uma integração do nosso território. Contudo, no século XX, o transporte hidroviário foi responsável apenas por 1,2% de escoamento da nossa produção, onde, nos Estados Unidos, 33% da produção é transportada por hidrovia. Nas últimas décadas, porém, nota-se um esforço do Estado no sentido de incorporar e ampliar esse tipo de transporte. Estão em andamento 4 projetos hidroviários, que são o Pires-Tapajós, o Paraguai-Paraná, o Tietê-Paraná e o Araguaia-Tocantins. Em Mato Grosso, por exemplo, a produção de grãos ela pode alcançar um aumento de 163% no prazo de 15 anos, e 80% dessa produção destina-se ao mercado externo. Se não forem realizados investimentos significativos nas hidrovias dos rios Araguaia e Tapajós, o gasto com o transporte de soja será de cerca de 173 milhões de dólares, 140% maior do que o registrado em 2001. Em 2002, 81% do transporte de soja ele foi feito por rodovias, 15% por ferrovias e 4% por rios. Caso fosse usado os rios citados a priori, o frete para a Europa cairia para 64 dólares a tonelada. E para o Extremo Oriente, iria ter uma redução para 84 dólares. Valores menores do que o gasto com frete para usar os portos de Santos, por exemplo, que gira entre 83 e 101 dólares, respectivamente. E Paranaguá, 85 e 104 dólares, também na sua respectiva. Esses dados são da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, ligada ao Ministério dos Transportes. Outra solução para o barateamento dos transportes no Brasil é a adoção do sistema modal. O sistema modal é a articulação entre rodovias, ferrovias e hidrovias. Seria um sistema de integração, onde, implementada no corredor de exportação de soja que interliga o sul do Mato Grosso ao porto de Itaquí e ao terminal da Ponta da Madeira, no Maranhão, isso aí baratearia o custo do frete, tornaria o processo de transporte mais dinâmico e o escoamento mais dinâmico também, onde trata-se de uma opção bem menos onerosa. Uma alternativa, essa sim, racional, em comparativo ao transporte rodoviário de soja, até o porto de Paranaguá, como um exemplo de comparativo. A intensificação dos fluxos dos transportes foi acelerada pelo processo de internacionalização da economia, né? Mais conhecido como globalização. Cada vez mais o capital internacional está se apropriando das estruturas básicas montadas pelo Estado,
Este, por sua vez, é extremamente endividado e com problemas sociais a serem resolvidos, tais como saneamento básico, saúde, educação, trabalho, previdência. E o Estado ele opta pela privatização dos portos, aeroportos, ferrovias e rodovias e também das usinas, e além do sistema de telecomunicação, além da flexibilização do monopólio da Petrobras, né, onde esses bilhões arrecadados, eles dessa forma eles serviriam para aliviar a dívida, tanto externa como interna. Porém, a médio prazo, espera-se que a redução da dívida propicie investimentos na área social. Só que isso nunca vai acontecer, porque, na minha opinião, privatização é atestado de incompetência do Estado. Mas, de qualquer forma, essa atitude estimula o crescimento do poder dos oligopólios, que são as empresas que detêm o controle da maior parte do mercado, dividindo com um pequeno grupo de concorrentes. Os oligopólios ameaçam até os corredores de exportação, que articulam os diversos sistemas de transporte, para direcionar a produção para o mercado externo. São terminais importantes desse corredor, como, por exemplo, os portos de Santos, de Paranaguá, Rio Grande, Vitória e Tubarão. Esses portos criados entre a década de 1970 e 80, e esses corredores eles expandiriam-se nas décadas posteriores e passaram a ser muito cobiçados por esses oligopólios. Esse interesse fez com que também entrasse na pauta da política de privatização esse conceito, né, de não estatização, de adotar esse capital estrangeiro para tentar melhorar a condição social do Estado. Mas, na prática, isso não acontece por conta da própria corrupção, que não permite que esses recursos com privatizações cheguem até o benefício da sociedade. Fazendo todo sentido quando Raul Seixas cantava que a solução seria alugar o Brasil. Só que, na verdade, o que se faz não é só alugar, é vendê-lo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Considere tornar-se inscrito do canal, divulgar os conteúdos do canal. É dessa forma que você faz o canal se tornar significativo para a plataforma. Tudo bem? Até uma próxima e continuem ligados.